Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Que alegria estarmos juntos nessa manhã de quinta-feira, hoje 15 de julho. Hoje celebra-se o Dia Internacional do Homem e também o Dia Nacional dos Clubes. Dentro de instantes você terá a oportunidade de ouvir o reverendo Antônio Júnior trazendo mais uma reflexão da Palavra de Deus e também você terá a oportunidade de ouvir o pastor Hernandes Dias Lopes da letra A Palavra falando sobre gratidão. Geralmente, nós quando recebemos alguma ajuda, algum benefício ou simplesmente alguém presta solidariedade diante de alguma dificuldade pela qual nós estejamos passando, é muito comum as pessoas não terem aquele sentimento de gratidão. Lembra-se quando Jesus curou 10 leprosos? Apenas um voltou para agradecer. É assim. No nosso coração há lugar para tudo que é de sentimento. E pouquíssimas são as pessoas que têm um sentimento de gratidão. Queremos, antes de ouvir o reverendo Antônio Júnior e também o pastor Hernandes Dias Lopes, orar pelo Brasil. Nós estamos enfrentando muitas dificuldades nesses dias, tanto na área da saúde quanto na área política. Inclusive, nós vemos hoje, com muita tristeza, alguns países aqui do nosso continente sul-americano, como a exemplo da Venezuela, da Argentina, da Bolívia, o Chile também e agora Cuba. Os cubanos lutando, pedindo direito à liberdade de expressão, liberdade e direitos de ir e vir. Isso é o que o comunismo tem realmente implantado nesses lugares. E nós precisamos de orar pelo Brasil, porque se não clamarmos a Deus, nós estaremos também sujeitos a essa influência socialista, comunista, que tem a tendência de implantar um governo totalitarista, um governo onde o Estado é que realmente dá todas as normas para que o cidadão, o homem de bem e pai de família, esteja subordinado como um escravo a esse regime. Vamos orar pelo Brasil. Estamos vendo quanta dificuldade o nosso presidente tem enfrentado diante dessas ameaças de impeachment sem fundamento nenhum. E nós vamos clamar nesse momento para que Deus tenha misericórdia do nosso país. Pai, queremos nesse momento difícil pelo qual a nação brasileira está atravessando, pedir a Tua bênção de livramento para toda esta nação. Ó Deus, não permitas que nós venhamos a nos encontrar numa situação idêntica à de alguns países, como estamos assistindo agora os cubanos, buscando, clamando por direito à liberdade. Que nós possamos desfrutar e continuar, ó Deus, sendo um país onde haja liberdade de expressão sobre todos os aspectos. Nós te pedimos uma bênção especial, extensiva para o chefe da nação, o presidente Jair Messias Bolsonaro. Abençoe também, ó Deus, a sua família, guarda-o e livra-o de qualquer atentado, Senhor. Tem misericórdia, pois nós vimos recentemente o atentado que veio tirar a vida do presidente do Haiti. Meu Deus, tem misericórdia, guarda o nosso presidente, livra este homem, ó Pai, o qual Tu tens levantado para dar um rumo, Senhor, de ordem, de progresso, de vitória para a nossa nação, sobre todos os aspectos, na área da economia, na área da saúde. Senhor, o que nós esperamos é que este país continue com a bandeira verde e amarela desfraldada e jamais a nossa bandeira se torne vermelha. É o que nós te pedimos e te clamamos nessa oportunidade, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.
Nós vamos ficar agora com o pastor Antônio Júnior, trazendo a continuidade desta reflexão sobre a palavra de Deus. Quero convidar todos vocês que estão em casa, junto comigo, a orar, agradecendo pela vida do reverendo João Bosco de Moraes. Oremos. Pai, no nome de Jesus, louvamos e bendizemos o Teu nome mais uma vez por esta oportunidade. O Senhor nos concede nesta noite de maneira remota cultuar o Teu nome e de fato compartilhar da Tua palavra. Mas hoje nós estamos comemorando, Senhor Deus, o aniversário do nosso pastor e aprove ao Senhor trazê-lo até o dia de hoje com saúde, bem. Te louvamos por todo o legado que ele tem deixado para nós e ainda continua deixando. Sobretudo, queremos pedir a Tua bênção sobre sua vida, a vida de sua esposa Maria Luísa, sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida das suas enteadas, sobre a vida de fato dele, em que tudo, Senhor Deus, está rodeado da sua vida. Ó Pai, no nome de Jesus, continua, Senhor Deus, a protegê-lo, a abençoá-lo e, sobretudo, Pai, que ele tenha essa liderança abençoada sobre nós para nos abençoar. É assim que eu oro, agradecido no nome de Jesus. Amém. Irmãos, você vai abrir a sua Bíblia no texto do Evangelho de Lucas, capítulo número 9. Evangelho de Lucas, capítulo número 9. Nós vamos ler do verso 57 ao verso 62. É um texto muito conhecido. É um texto que talvez você já tenha passado por ele várias vezes. Mas vamos, nesse dia de hoje, meditar mais uma vez nesse texto, nessa orientação que Jesus nos dá aqui, registrado pelo evangelista Lucas. E diz assim: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então, um texto muito conhecido, e que talvez você já passou por ele. E o tema aqui, ele é bem claro, e ele é bem direto para nós, né? Aqueles que são seguidores de Cristo, ou o seguidor seguindo a Cristo. Enfim, você pode dar um tema que está permeado justamente nessa ideia de seguir, né? De ser seguidor de Cristo. E naquela época, como nós sabemos, havia muita gente, e logo na ascensão mesmo do ministério de Cristo, muita gente seguia Cristo, muita gente seguia Jesus, a pessoa de Jesus. E a Bíblia relata que até mesmo multidões seguiam a Jesus naquele momento. E até que, quando, num desses momentos de multidão que seguia ele, houve um episódio em que ele estava em casa, né, na sua casa em Cafarnaum, e tinha tantas pessoas em frente à sua casa que um paralítico teve que ser colocado pelo telhado até a presença de Cristo. Então, nessas narrativas você vê de fato que havia muita gente que seguia, muita gente que estava indo atrás de Jesus, havia muita notícia do que ele estava fazendo, não é? Jesus, ele era um pregador que pregava nos montes, Jesus pregava nas campinas, Jesus pregava nos campos, Jesus pregava nas casas, nas varandas, aonde tivesse oportunidade, Jesus então proclamava o reino de Deus. E de fato isso chamava a atenção de muitas pessoas. Mas não só isso. Aliado à sua pregação, Jesus então realizava sinais, prodígios, maravilhas. Então havia um interesse de fato em seguir a Jesus, ou de estar perto de Jesus, ou de saber que movimento era esse. Os interesses são aquilo que a gente pode pontuar como necessidades dos seres humanos. Havia pessoas que padeciam de fome, havia pessoas que estavam
desabrigados, haviam pessoas que não tinham o que vestir, haviam pessoas doentes, entre outras coisas. E elas viam na pessoa de Jesus um tipo de uma esperança de sair de suas situações difíceis. Não é diferente nos dias de hoje. Quando nós pregamos a Cristo e quando enfatizamos apenas, digamos assim, uma parte do que é o Evangelho, por exemplo, quando enfatizamos a prosperidade e quando Jesus então supre as nossas necessidades, talvez aqueles que estejam necessitando de algo, eles foquem ou eles então mentalizem que Cristo está apenas para saciar essa necessidade que eles estão sentindo. E aí às vezes eles querem, né? A gente vê multidões que vão para Jesus ou que aceitam Jesus, mas por um motivo totalmente diferente do que aquilo que é de fato o Evangelho. Houve também aqueles que entendiam, e aí de fato, que Jesus pregava. Ou seja, haviam pessoas que estavam entendendo o que Jesus estava falando. Aqueles que, por exemplo, tinham sido ensinados pelos sacerdotes, porções da palavra de Deus, aqueles que tinham conhecimento, por exemplo, do Messias, do Cristo, Emanuel, que havia sido pregado, havia sido ensinado nas escolas rabínicas e por aí vai. E quando ouviram então Jesus pregar, logo sendo tocado pelo Espírito Santo, eles entendiam o que Jesus estava dizendo e eles então faziam as suas profissões de fé. Eles aceitavam a pregação de Jesus, ou seja, eles queriam ser enxertados no reino de Deus. E é tanto que dentro dessa perspectiva de aceitar o Evangelho, essa aceitação para seguir a Jesus, ela tinha uma mudança total de vida. E há vários exemplos disso, os discípulos são exemplos disso. O próprio Pedro, a qual nós estamos aqui nas quintas-feiras expondo a sua primeira carta, ele teve uma mudança radical da sua vida. Enquanto ele era pescador e passava suas madrugadas pescando e era líder de uma cooperativa de pescador, ele então deixa as redes e passa então a pregar o reino e passa a ser um seguidor de Cristo de fato. Então, há tempos, irmãos, que a igreja ela vem pregando o Evangelho, ela vem disseminando essa palavra poderosa, essa palavra que transforma a vida, que de fato faz a mudança mesmo de vida, mudança social, mudança de caráter. E a gente precisa então ter um olhar para a própria história da igreja e do Evangelho e dessa temática que nós chamamos aqui sobre seguir a Cristo, o que Jesus está dizendo aqui nessa perspectiva dessas três, digamos assim, indagações sobre o seguir a Cristo e sobre aquilo que está nos nossos corações, é que ao longo do tempo a igreja ela luta com aquilo que nós chamamos de heresia. E as heresias, na sua maioria das vezes, ela produz as seitas. E na verdade, a gênesis, ou seja, o princípio das seitas, nós encontramos heresias que elas se fundamentam logo no início, né, do movimento herético, as aberrações de interpretação que vai formular justamente essa heresia ou essa seita. Ou seja, irmãos, perceba, sempre uma heresia ela começa com um texto mal interpretado, mas que, preste atenção nisso, esse texto mal interpretado, ele faz com que a interpretação, ou essa mal interpretação, chegue ao coração das pessoas e faça um efeito contrário daquilo que deveria se fazer a palavra genuína de Deus. Que efeito contrário é esse? Eu entendo que Paulo expressou isso quando escreveu a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, ou melhor, capítulo 4, verso 3, quando ele diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Daí eu entendo que surge um movimento que, aliado a pouca doutrina e muita facilidade, acaba atraindo milhares de pessoas. É a pintura, é o quadro das seitas das heresias. Facilidade e má interpretação das escrituras, fazendo com que o pecador se sinta, digamos assim, confortável na sua vida de pecado, sem ser incomodado, mas com uma pseudo-garantia de que é salvo. Hoje, nós estamos convivendo
com dois fenômenos. O primeiro deles, que eu destaco aqui, é o chamado Evangelho Coach. O Evangelho Coach, ele faz uma releitura das Escrituras do ponto de vista do discipulado. E é justamente nessa atmosfera de seguir a Cristo. Na formação, principalmente de líderes, e usa métodos, né, que, digamos assim, no coach, no Evangelho Coach, ele vai trazer métodos para que você siga a Cristo, ou siga certo tipo de liderança, de forma mais eficaz. Então ele tem toda uma técnica, ele tem toda uma preparação, e daí se faz vários encontros ou cursos, justamente nessa perspectiva. A segunda coisa que eu destaco aqui, né, dentro desses fenômenos que nós estamos passando nos dias de hoje, é um número cada vez maior de pessoas que buscam sermões recheados de teoria, e eu vou repetir isso mais uma vez, teorias do benreavorismo. E o benreavorismo, ele se desenvolve primeiro nos Estados Unidos, e ele foca principalmente na questão do comportamento humano. Existe também a chamada Gestalt, que teve seu desenvolvimento na Europa e está ligado à filosofia e à psicanálise, que foi desenvolvida por Freud na Áustria. E tem como objetivo de estudo o inconsciente. Então, essas duas coisas são fenômenos na igreja. Eu procuro uma igreja que possa me direcionar com alguém que esteja perto de mim, o coach, um treinador, para que eu possa desenvolver e possa então se destacar na sociedade. Por outro lado, eu tenho pessoas que estão abaladas pelo luto, pela fome, pela escassez, pelo desemprego, pela pandemia, e estão com problemas psicossomáticos. E daí eles veem nesses pregadores que utilizam o behaviorismo, que utilizam Freud, que utilizam então teorias humanistas, para justamente ver essa lacuna dessas pessoas. E aí você vê igrejas que têm essa perspectiva de líderes que pregam segundo teorias psicológicas, enxergam. O fato é, irmãos, que nesses últimos dias, o mundo de fato tem passado por momentos difíceis. E o que Jesus está propondo então nesse texto aqui que nós lemos? O que é que ele está propondo para nós? E eu entendo que ele está propondo para nós o que ele sempre propôs, ele não mudou. Amém? Ele não mudou, ele propôs sempre a mesma coisa, é o Evangelho, é o reino de Deus. Ele está propondo algo que é diferente do mundo. Ele está propondo algo que é diferente do que o mundo sempre construiu. E é por isso que eu friso essa coisa, cuidado com o Evangelho Coach, cuidado com o Evangelho da terapia, cuidado com isso, porque Jesus não propôs isso. Porque isso é mundano. Você não precisa vir para a igreja para ter um coach. Não precisa vir para a igreja para ter uma psicanálise. Não precisa. Não estou dizendo que é errado ter coach ou ter psicanálise. Eu estou dizendo que se você pensar que o Evangelho é isso, você está errado. Amém? Todos aqui ainda? Não desligaram o YouTube, não? É isso que eu quero enfatizar. Olha só. Ser seguidor de Jesus é algo que, para um mundano, ele nunca viveu. E nenhuma religião propôs o que Cristo propôs no Evangelho. Nenhuma religião pede para que você anule você mesmo. E o Evangelho, ele tem esse fio condutor, que você anule a si mesmo. Você tem que destruir o seu ego. Você tem que destruir o seu eu. Você tem que negar-se a si mesmo. Esse é o Evangelho bíblico. Quer você queira viver ou não. É esse aí. E é isso que Jesus está propondo justamente nessa passagem aqui. Nessas entrelinhas aqui você vai perceber isso. Jesus então chama os que querem seguir a Ele para se tornarem sua forma. Ou seja,
você vai se amoldar agora a Cristo. Se você era moldado pelo mundo, quando você se converte, você é moldado por Cristo. Então você tem que usar o molde de Cristo. Se você não usa o molde de Cristo, você não é cristão. É simples. Ele pede para que, nesse momento aqui, para que a gente renuncie e passe a viver como Ele. E não só isso. Olha só. Jesus está pedindo aqui para que aquele que quer seguir a Jesus, viva, siga Ele, viva como Ele, né? Coloque Ele como prioridade, mas que sofram as consequências. Ai, pastor, isso está sendo muito pesado. Não sou eu não, é Jesus. Porque, gente, ser crente, vamos enfrentar consequências. Quando você aceita Jesus, você vai enfrentar consequências disso. Para nós, a igreja de hoje não faz tanto sentido mais. Mas para eles, para os discípulos naquele momento, fazia muito sentido. Deixar de adorar o imperador, deixar de adorar o panteão grego, o panteão romano, deixar a promiscuidade, deixar a feitiçaria, deixar o adultério, deixar a mentira que tanto funciona. Então isso é o evangelho. Você sofre as consequências. Quando o agiota ele se converte, ele sofre as consequências. Ele vai perder dinheiro. Porque ele vai ver que emprestar dinheiro com usura é pecado. O adúltero, quando se converte, ele vai sofrer as consequências. Porque ele vai deixar de ter as suas amantes. E ele vai ter só uma esposa. Eita, pastor, e essa consequência é ruim? Não sei como é que está teu coração. Não sei se você se converteu. Ser crente traz algumas consequências. Prejuízo. Doença. Paulo diz, eu me desgasto por causa do evangelho. Paulo adoeceu. E é interessante que o próprio apóstolo Paulo, com prioridade, ou com propriedade e muita fé, ele declarou abertamente uma coisa, que até os dias de hoje ecoa nos quatro cantos da terra. Ele disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Paulo encorajou-os a seguir o seu exemplo. Do mesmo modo que ele seguia a Cristo, seguia o exemplo de Cristo, Paulo se coloca, eu quero, me sigam porque eu sigo a ele. Paulo não buscou o seu próprio bem, mas o bem dos outros, imitando o exemplo de Cristo em relação ao amor, à unidade, à aceitação e sacrifício. Então o nosso texto, voltando para ele, verso 57, verso 58, ele diz, né, Lucas escrevendo aqui esse texto. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Lindo. Marchei. Mas Jesus lhe respondeu, aquele que sonda os nossos corações, aquele que sabe, aquele que sonda o íntimo dos nossos corações, aquele que conhece a nós mais do que a nós mesmos, ele responde, as raposas. Eu tenho até dificuldade de falar raposa. Sabe por quê, né? As raposas têm seus covis. E as aves do céu ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Havia um interesse por parte daqueles que estavam vendo Jesus. Eles estavam impressionados. Alguns convencidos de que aquele cara era diferente. E por certo, viram nele a oportunidade de mudar de vida, ter uma vida mais próspera, saudável e bem-sucedida. Talvez essa era a visão deles. E aí por isso eles inflamam o peito, estufam o peito e dizem, seguir-te-ei para onde quer que você fores. A resposta de Jesus é algo bem interessante. Porque Jesus vai trazer então uma analogia. Ele vai falar das raposas, que tem um comportamento
e aí para quem é biólogo sabe mais do que eu, que no início do dia elas procuram os seus buracos, procuram as suas covas ou os covis, e lá passam um dia seguros, na segurança do seu covil. É lá onde eles protegem os filhotes, é lá onde ele está protegido do sol causticante. E aí Jesus diz, as raposas têm onde ficar, num lugar seguro, num lugar confortável, na sua casa. E aí ele ainda usa mais, não é? E ele usa que não só as raposas, mas as aves têm seus ninhos, que também prefigura essa ideia. O ninho é um lugar seguro, o ninho é um lugar onde, por exemplo, a cobra tem dificuldade de chegar até lá, o ninho é onde o filhote tem um bom ambiente para se desenvolver, até criar asas e voar. Mas Cristo não tinha de reclinar a cabeça. O que quer dizer isso? Quer dizer que não tinha onde ele morar? Não, ele tinha. Ele está dizendo o seguinte: quem vai me seguir não tem certeza do futuro, diante do que o mundo pode oferecer. Está entendendo? O mundo, o dinheiro, a força, o intelecto pode oferecer casa boa, pode oferecer carro bom, pode oferecer certo tipo de segurança. Mas em Cristo Jesus você não tem perspectiva de futuro. Em que sentido? No sentido disso, se eu for para Cristo eu vou ter sucesso, se eu for para Cristo eu vou agora prosperar, se eu for para Cristo eu vou ter isso e aquilo. Não! Vir para Cristo, como eu disse a você já, necessariamente pode ter prejuízo. Vir para Cristo pode mudar toda a configuração da sua vida mundana. E tem que mudar. E tem que mudar. Então é nessa perspectiva que ele aqui está dizendo. É nessa mudança. Quem vinha a Cristo não tinha perspectiva de vida boa, aos modos do mundo. E o que foi que aconteceu com os caras? Os caras deixaram seus afazeres, foram seguir a Cristo. Foi morto quase todos, menos João. Perpétua foi morta, deixando o filho presa. O pai dizendo: minha filha, volta para casa. E ela disse: não, tenho certeza do evangelho. Foi morta, a chifradas, numa arena romana. Então é nessa perspectiva, seguir a Cristo é assumir consequências que está totalmente desligada do mundo, ou da perspectiva mundana. Mas vir a Cristo e viver nesse mundo é para Ele, e o morrer é lucro. É justamente essa intenção e essa ideia que a igreja precisa absorver. A igreja precisa sair dessa coisa do coach, da terapia, da prosperidade. A igreja precisa entender que estando em Cristo, você tem tudo, absolutamente tudo. Não é tudo que o mundo diz que é tudo, é tudo aquilo que Deus diz que é tudo. Meu Deus, eu tenho Deus, é o Criador dos céus e da terra, do universo. Ele está comigo, Ele habita em mim. E isso é o Evangelho. Ah, pastor Júnior, mas você tem que tomar remédio todo dia por causa da pressão alta. E o que tem a ver com isso? Eu tenho pressão alta, mas eu tenho Cristo no meu coração. Aleluia. A gratidão é a rainha das virtudes, mas nem sempre esta rainha tem acolhida nos aposentos da nossa alma. Guardamos e registramos no cofre da nossa memória as lembranças amargas, mais do que registramos as experiências alegres. Nós temos a tendência de murmurar, de reclamar, de ficar infelizes diante das dificuldades da vida. Mas a Bíblia nos ensina a ter um coração grato. E você e eu temos motivos para sermos gratos. Você tem um corpo perfeito, você pode andar, você pode ver, você pode ouvir.
Você pode se alimentar e sentir o sabor dos alimentos. Você tem pão sobre a sua mesa. Você tem uma casa para voltar depois de um dia de trabalho. Você tem uma família. Você tem amigos. Você tem a igreja. Você, sobretudo, tem a providência generosa de Deus cercando a sua vida. Nós temos tanto que agradecer. Mas agradecer, sobretudo, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele veio do céu à terra. Sendo Deus, Ele se fez homem. Sendo rico, Ele se fez pobre. E isto para nos dar a vida eterna. Nossos pecados foram perdoados. Nossa vida foi liberta. Saímos do império de trevas para o reino da luz. Nosso nome está escrito no livro da vida. Então, nós somos muito felizes. Nós somos muito abençoados. Nós somos muito ricos. Nós temos a graça de Deus, a gloriosa graça do Eterno. Acredito que você, telespectador, foi profundamente abençoado e enriquecido através do nosso programa e, em especial, esse momento de meditação com o reverendo Hernanes Dias Lopes sobre gratidão.